Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Banda B. É um prazer imenso estar falando aí com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo, viu, doutor? Vamos alertar a comunidade, a sociedade, as pessoas que nos escutam, né, sobre o câncer que mata muita gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não, doutor? Adilson, o câncer é um problema grave de saúde pública, né? Para você ter uma ideia, no Brasil hoje a gente espera quase que 500 mil pessoas que tenham diagnóstico de câncer, né? Se nós fôssemos analisar esses dados há 10 anos atrás, isso não passava de 200 mil pessoas, né? Então a gente está tendo um aumento desse câncer na faixa aí de 7 a 10% ao ano do número de casos na população. Alguns tipos de tumores aumentaram mais, outros aumentaram menos, e isso é reflexo da nossa vida moderna, né? O corre-corre, o estresse, a correria, né, doutor? Se você analisar, Adilson, um dado importante que eu sempre falo nas minhas entrevistas, o câncer, a gente debate os dados dele, os números estatísticos, através de uma taxa que é para cada 100 mil pessoas, né? Sim. Se você pegar 100 mil pessoas que moram na zona rural, 80 dessas pessoas, 80 para cada 100 mil vão ter câncer todo ano, entendeu? Se nós pegarmos 100 mil pessoas que moram na zona urbana, ou seja, dentro das cidades, esses dados chega próximo de 450, 400. Então a gente começa a perceber que o câncer na cidade ele tem uma incidência 4, 5, 6 vezes maior do que na zona rural. E o que aconteceu com a nossa população há 60, 70 anos? 70% da nossa população era rural e uma parte urbana, e hoje praticamente inverteu-se, praticamente 80% da nossa população vive na cidade, e você tem aí 10, 20% vivendo na zona rural. E essa exposição da nossa população aos fatores urbanos fizeram sensivelmente aumentar o número de casos de câncer no Brasil e no mundo como um todo, né? Se levarmos em consideração que nós estamos falando aqui de correria, de estresse, de preocupação, podemos dizer que o homem sofre mais do câncer do que a mulher, doutor? Olha, em termos estatísticos, Adilson, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Metade dos casos de câncer acometem homens e metade dos casos de câncer acometem as mulheres, mas tem uma diferença. A taxa de cura do câncer nas mulheres é em torno de 65%. E a taxa de cura do câncer nos homens é de 45%. Então, aí existe uma diferença. Ele acomete ambos os sexos de forma igual, mas ele mata muito mais homens do que as mulheres. A preguiça do homem em ir ao médico talvez justifique isso, doutor? Um dos grandes fatores é de que os tumores das mulheres são detectados em fases mais iniciais, porque elas fazem muito mais exames preventivos. Já os homens, eles, quando detectam os tumores, é numa fase mais tardia, onde a chance de cura é menor. Justifica então, né? Por isso que é importante, Adilson, a gente fazer campanhas para estimular os homens, a questão de saúde dos homens. A gente costuma ver ao longo dos anos muito programa, né? É verdade. Programa de saúde da mulher, programa de saúde da gestante, né? A gente vê vários programas ligados à mulher e muito pouco se discutiu a saúde do homem. Atualmente, de uns 2 anos para cá, que começa-se a falar de programas de controle, né, de educação e saúde para os homens. Talvez isso vá trazer um reflexo muito grande. E um dos pontos polêmicos que tem é que um dos cânceres mais frequentes entre os homens é o câncer de próstata, né? E a gente não pode deixar de citar que tem um preconceito muito grande em relação ao toque retal para os homens fazerem esses exames anualmente para a detecção do tumor, né? É verdade. Aliás, e sobre esse assunto que eu queria falar com o senhor, o câncer de próstata é um dos que mais mata ou é o que mais mata o homem? Não, o câncer que mais mata o homem é o câncer de pulmão. Pulmão. Tá? Mas ele está já seguido pelo câncer de próstata. Tá. Há muitos anos atrás, o câncer de próstata ele ocupava o 4º lugar em termos de mortalidade. Hoje já está em 2º. Houve um crescimento muito grande da mortalidade do câncer de próstata na população. E houve também uma redução da mortalidade do câncer de estômago em homens, né? E agora o câncer de próstata ele aumentou e o câncer de pulmão ele se manteve estável nesses últimos anos. Na mulher seria o câncer de mama, doutor?
Sim, a principal causa do câncer, de morte por câncer na mulher é o câncer de mama, mas ele é seguido pelo câncer de pulmão e depois pelo câncer de intestino grosso, que está crescendo entre as mulheres. Por falar em mamografia, qual é a recomendação médica para que as mulheres visitem os médicos, para que as mulheres façam um exame de mamografia com regularidade? A cada quanto tempo? Todo ano? Veja, existe uma polêmica muito grande do que as entidades, às vezes, que controlam a saúde propõem e do que as sociedades médicas desejam, entendeu? Essa polêmica é bastante controversa e nos últimos anos essa controvérsia aumentou bastante, fruto de dados nos Estados Unidos, onde lá o câncer de mama teve uma redução na sua incidência e na mortalidade significativa. E como lá o câncer de mama começou a decrescer bastante, eles meio que afrouxaram um pouco mais no controle. E aí isso acabou tornando-se exemplo para outros países, inclusive o nosso, que fizeram como se fosse assim, um alargamento do programa de prevenção, né? Um certo relaxamento nesse processo. E isso eu acho um pouco inadequado, porque as nossas taxas de estatísticas ainda estão aumentando, tanto de incidência quanto de mortalidade. Agora, nesse ano passado, que algumas capitais no Brasil, Curitiba entre elas, começou a ter a redução do câncer de mama. Os médicos sempre gostam que toda mulher a partir dos 40 anos faça uma mamografia e que pudesse estar repetindo esse exame anualmente. Mas o que é preconizado é que as mulheres façam esses exames, sendo o primeiro exame normal, passe a fazer esse exame a cada 2 anos, né? E alguns até recomendam que ela inicie essa mamografia aos 50 anos de idade e que faça até em torno dos 70 anos, né? Mas nós médicos temos muita preocupação porque a gente tem visto já mulheres mais jovens com câncer de mama na faixa dos 38, 40 anos, sabe? E infelizmente a única forma da gente detectar esse tumor numa fase inicial é fazendo uma mamografia para as mulheres, né, num programa de rastreamento. E os homens também, doutor? Todo ano tem que ir ao médico, o exame da próstata? Homens, a partir dos 45 anos de idade, todo ano fazer um exame de toque retal e um exame de sangue chamado PSA. Todo ano? Porém, aquele homem que tem história na família de câncer de próstata tem um risco 4 vezes maior de ter câncer de próstata. Ele precisa começar a sua prevenção aos 40 anos. Também as mulheres que têm relação familiar com câncer de mama, história familiar de câncer de mama, essas mulheres também precisam intensificar a sua prevenção. Doutor, o sistema público de saúde aqui no Brasil, ele está pronto, preparado para enfrentar o problema? Veja, o problema do câncer em si, ele é um problema enorme de saúde pública. O câncer há 30 anos atrás era a 5ª maior causa de morte no Brasil. Hoje o câncer já está em 2º lugar, só perdendo para mortalidades cardiovasculares. E a gente imagina que a partir do ano de 2025 o câncer ultrapassará as mortes por doenças cardiovasculares e será a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então, isto faz com que este problema torne-se um desafio muito grande, não só no mundo, não só no Brasil, como no mundo também. Hoje nós temos um sistema de controle de câncer bastante envolvente, bastante amplo, gasta-se muito dinheiro, próximo de 1,2 bilhão de reais por ano para tratamento dos pacientes com câncer, entendeu? Mas eu acho que nós temos ainda muito a evoluir. Por que precisamos evoluir? Porque, infelizmente, a maioria das novas tecnologias, em termos de diagnóstico precoce, em termos de detectar lesões menores, e novas formas de tratamento, tanto da cirurgia, quanto radioterapia, como de novos medicamentos, essas novas tecnologias custam muito caro. Nós temos que entender que ao longo dos anos o poder público ele abandonou as pesquisas e designou essas pesquisas para as indústrias farmacêuticas, para as grandes indústrias de tecnologia. E essas indústrias, elas visam lucro, elas são empresas que têm suas ações, que as pessoas compram, inclusive as ações, elas visam lucro para os seus sócios. E isso faz com que quando uma entidade dessa identifica uma nova tecnologia,
isso sai a um custo muito grande, e este custo é para pagar toda a pesquisa que foi investido e o lucro dessas empresas. E infelizmente o câncer hoje é uma doença que está no meio desse mercado capitalista que está dominando a saúde, e isso faz com que a gente tenha muitos problemas, porque a conta para tratamento de um paciente acaba sendo muito cara e a gente fica discutindo quem vai pagar essa conta. Por um lado, quem deveria pagar fica tentando arrumar uma saída para não pagar, e por outro lado, quem está com o problema acessa a internet hoje e sabe qual é a melhor droga, a melhor radioterapia, a melhor cirurgia neste momento em qualquer lugar no mundo, né? É verdade. Então, uma coisa é o desejo das pessoas e outra coisa é quem paga essa conta. Um indivíduo com câncer pode gastar $80 mil no seu tratamento, como pode chegar a gastar $400 mil. E se você anotar isso no papel, o volume de dinheiro direcionado para isso seria, no que nós imaginamos, cerca de 3 vezes o que o Brasil gasta para o tratamento do câncer. Dr. Luiz Antônio, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos aqui, pela prestação de serviço ao ouvinte aqui do Jornal da Banda B. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, viu, doutor? Adilson, é um prazer enorme estar falando com todos os ouvintes da Banda B e estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.